Tudo certo? Sim. Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. E aqui você vai ficar por dentro das principais notícias que acontecem aqui em Erechim e também na região. Olha só, ainda hoje você vai ver. Força-tarefa para a fiscalização segue atuando durante o Carnaval. Meus convidados de hoje, que sempre estão aqui comigo, o jornalista Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo hoje de manhã, segunda-feira, né? Segunda-feira de Carnaval, dia 15 de fevereiro. E a gente começa atualizando vocês com as primeiras informações para essa segunda-feira. E agora eu vou falar para vocês sobre a notícia que veio lá do Rio de Janeiro, pelo portal do G1. Prefeito do Rio diz que vai suspender vacinação contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira por falta de doses. Vacinação de pessoas com 84 anos começou a ser realizada na semana passada e de 83 começa agora nessa terça-feira. Ainda estão garantidas para esses dois grupos, porém, com a falta então de insumos da vacina para vacinação, para fabricação, o prefeito do Rio vai suspender a partir de quarta-feira. Muito bem, são 8h31. Bom dia para você que acompanha o Café Bom Dia na manhã desta segunda-feira, feriado de Carnaval em todo o Brasil. As primeiras informações do seu dia aqui pela TV Bom Dia. E o destaque de hoje é que Erechim está na bandeira vermelha. O prefeito Paulo Pollis anunciou ontem à noite que vai manter a cidade em bandeira vermelha. Isso porque depois aí das cidades vizinhas, como Passo Fundo, Chapecó e Nonoai, apresentarem crescimento nos índices da doença, Erechim deve estar em estado de alerta aí nas próximas horas devido à pandemia do novo Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. 8h33 neste momento e agora nós falamos de segurança. Força-tarefa para a fiscalização segue atuando durante o Carnaval. Informações apuradas pelo repórter Alan Dias, com informações da Defesa Civil. Entre a noite de sexta-feira, a última agora, 12, e a madrugada deste sábado, a força-tarefa composta pela Defesa Civil Municipal, Brigada Militar e também Vigilância Sanitária deu continuidade aos trabalhos de fiscalização aos estabelecimentos comerciais aqui em Erechim. O grupo tem atuado no combate ao descumprimento do decreto estadual vigente devido ao momento da pandemia provocado pelo novo coronavírus. Ainda na sexta-feira, o governo estadual colocou a região de Erechim preliminarmente em bandeira vermelha devido ao aumento no número de óbitos e casos. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Mânica, foram feitas averiguações em aproximadamente 17 locais. Também foram averiguadas denúncias feitas pela população em relação à aglomeração de pessoas. A Força-Tarefa continuará em atuação durante todo o período de Carnaval e Mânica pede a colaboração de toda a população nesse momento de pandemia. Ele ressalta para usar máscara, passar o álcool gel e também manter o distanciamento social, além de quem conseguir ficar em casa, claro, né? Nos trabalhos realizados pela Força-Tarefa, no final de semana passado, foram lavrados 3 autos de infração e uma interdição. Então, olha só aí, né, segue os trabalhos, né, pessoal, para evitar a aglomeração nos estabelecimentos comerciais. Muito bem, muito importante esse trabalho. São 8h mais 30 e... São 8h mais 35 minutos. Destaque na capa do dia de hoje é que a Justiça determinou que a Codel preste informações a seus associados. A cooperativa tem prazo de 15 dias para exibir o documento sob pena de multa diária de R$ 500. Com outras informações. Olha só, Leandro, tá? E o pessoal que está nos assistindo, agora aqui em Erechim, então foi confirmado na sexta-feira que a gente vai retornar a ter voos comerciais da nossa cidade. A matéria foi feita pelo nosso jornalista Salus Locke, e ela está na página 3 da edição desse final de semana e traz como manchete: com Azul, Erechim voltará a ter voos comerciais a partir de maio. Confirmação foi dada pelo governador Eduardo Leite ao prefeito Paulo Pollis na sexta-feira, dia 12.
Agora é sério, diz o governador Eduardo Leite. Erechim voltará a ter voos comerciais a partir de maio deste ano. A confirmação foi dada pelo chefe do Executivo Gaúcho ao prefeito erechinense e presidente da AMAL, Paulo Polis. Então, para o pessoal ali que ansiava por a gente ter esses novos voos comerciais, as rotas vão ser as seguintes. Vão ser Canela, 7 voos semanais, Erechim, 4 voos semanais, Bagé, 4 voos semanais, Santa Cruz do Sul, 4 voos semanais, Santa Rosa, 4 voos semanais, São Borja, 4 voos semanais, Vacaria com 3 voos, Livramento também com 3 voos. A previsão da início das rotas é a partir de maio, né? E o início das vendas das passagens começam em março. Olha só, e agora nós, continuando falando de segurança, um homem é condenado a 20 anos de prisão por estrupar 4 crianças em Marcelino Ramos. A pedido do Ministério Público, a Vara Judicial de Marcelino Ramos condenou na quinta-feira, 4 de fevereiro, um homem de 68 anos a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável contra 4 crianças em um abrigo no município. O promotor de justiça, João Francisco Campelo Dil, interpôs recurso na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, para aumentar a pena imposta ao réu. Conforme consta na denúncia recebida em 6 de junho de 2018, o acusado trabalhava como cuidador em instituição que abriga crianças e adolescentes em Marcelino Ramos. Lá, em diversas oportunidades durante o ano de 2017, segundo a denúncia, o réu praticou ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, contra 4 crianças de 4 a 11 anos, todas abrigadas na instituição. Além de as vítimas serem menores de idade, uma delas apresenta deficiência mental de grau moderado. Durante a investigação, foram colhidos depoimentos das 4 vítimas, incluindo consultas psicológicas, e de 14 testemunhas. Olha só, né, gente, um crime bárbaro aí, né? Então, infelizmente, a gente ainda acompanha esses tipos de caso e não precisa ir muito longe para a gente ver esses tipos de casos aqui na nossa região. Então, ali, né, essas crianças, infelizmente, acontecendo isso dentro de uma instituição ainda, né, que abriga crianças. Então, um caso aqui muito triste, né, para informar aqui para a comunidade. É verdade, que choca, né? Realmente essa situação aí acontecendo tão próxima da gente, né? A gente fica pensando, né, que pouco se fala sobre esses crimes por causa da lei de proteção ao menor, né? Então acaba se falando pouco desses casos, mas quando vem à tona a gente fica realmente surpreso com a capacidade ainda dos seres humanos de praticar alguns crimes, né? E uma pena de 20 anos, né, na opinião de muita gente aí no Facebook que está nos acompanhando, é muito baixa para o tamanho da brutalidade de um crime como este daí. E 4 crianças ainda, né, verdade, Leandro? 4 crianças. Até porque, né, pessoal, a gente fala sobre a questão dos crimes, mas até o psicológico dessas crianças, né, como fica posterior a essas ações, né? Então, é importante mesmo que a gente fale, que seja ressaltado o que está acontecendo, como aconteceu, e também para o pessoal ter a consciência ali de que todo cuidado é pouco, né? Então, é importante a gente estar sempre ressaltando sobre isso. Tudo bem, são 8 horas mais 40 minutos. Esse é o Café Bom Dia, as primeiras informações do seu dia aqui pela TV Bom Dia nesse feriado de carnaval. O destaque da capa do Bom Dia, como eu falei antes, é a justiça que determinou que a Cotrel preste informações a seus associados. Informação para você na página 8 do Jornal Bom Dia. Vamos abrir junto aqui, olha, essa é a reportagem do Celos Locke. Olha, a Cotrel, antiga cooperativa tritícola aqui de Erechim, deverá apresentar documentos com informações relativas à liquidação extrajudicial da cooperativa aprovada em agosto de 2018. A decisão é do juiz de direito da primeira vara civil de Erechim, Alexandre Kozinski Renner, que atende à demanda movida por associados da Cotrel que disseram ter negado o direito ao conhecimento das informações no início de 2019. Entre os dados requeridos estão os valores recebidos a títulos de arrendamento, locação de imóveis da cooperativa e o plano de pagamento das dívidas, o qual a receita com ela está sendo aplicada, assim como a especificação de quais são as despesas da entidade. Outras informações referentes a este caso estão lá no site do jornalbomdia.com.br. 8h41, Dani. Leandro, a gente traz agora uma notícia sobre política, né? Então, ali o nosso governador Eduardo Leite, então ele foi lançado como pré-candidato à presidência para 2022 por um grupo de deputados do PSDB.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adotou tom moderado em relação ao Planalto, em contraponto ao discurso crítico do governador de São Paulo, João Dória, ao presidente Jair Bolsonaro. Para Leite, o PSDB não deve fazer oposição sistemática ao governo federal. Então, 2022 já se aproxima, o pessoal já está começando a fazer suas alianças em relação à política, e o nosso governador, então, provavelmente será o nome do PSDB ali. E é uma ala que não aprova muito esse caminho do João Dória, né? Exato. Do PSDB. Recentemente negou aí que ele tentou se tornar, o João Dória tentou se tornar presidente do PSDB, seguindo o que últimos tucanos fizeram, por exemplo, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, que foram candidatos à presidência em outras eleições e acabaram perdendo, se tornaram presidente do PSDB, e nessa manobra política de tentar aí frear um pouco o governador de São Paulo, que já se coloca na dianteira com essa questão da vacina, usa a campanha da vacina aí para se autopromover, na verdade, né, no meio político. Aí o PSDB dá essa jogada com o Eduardo Leite, e alguns nomes já apontam como também candidatos ao lado de Eduardo Leite. Um deles, do candidato que seria o Luciano Huck, apresentador de televisão aí, que poderia participar numa aliança entre PSDB e PSB, uma esquerda-direita, um centro, alguma coisa muito estranha. Mais voltada ao centro, né? Vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer. De outro lado, né, também a esquerda vem se movimentando. O pessoal acredita que o PT deve fazer uma chapa completamente sozinha na próxima eleição. Chapa única. E do outro lado aí vem outros partidos de esquerda, como o PCdoB também vem essa aliança mais próxima aí com o PSB e com o Eduardo Leite, né? Então, vamos acompanhar para ver. Isso preocupa porque se o governador vai começar a focar na eleição presidencial, a partir de agora, o Estado pode penar e algumas situações podem ficar de lado. Então é importante a gente ficar atento a essas próximas informações. 8h43, Tayane. Bom, gente, agora nós falamos sobre saúde. Até esses dias atrás, eu comentava contigo, né, Dani, contigo também, Leandro, sobre a nova variante do coronavírus, né? A gente acompanhava que eles tinham encontrado, né, cepas e que estavam ainda estudando, né, o que seria essa variante. Agora nós temos a notícia aqui da Agência Brasil que ela já está se espalhando, então, aqui no Brasil. Ela foi encontrada, essa variante de Manaus, né, que surgiu lá, começou lá, na cidade de São Paulo. Então, um paciente já infectado, ele não esteve no Amazonas, mas ele já contraiu, então, essa variante do coronavírus. A informação que a gente tem é que a cidade de São Paulo, então, registra um paciente infectado com a variante de Manaus do coronavírus, que tem maior transmissibilidade. Ele é morador da capital paulista, ele não esteve no Amazonas e apresentou apenas sintomas leves de síndrome gripal e não necessitou de internação. Segundo a Prefeitura, desde o final de janeiro, o Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona oeste da capital, vem sendo destinado ao tratamento dessa nova variante. No local foram reservados já 10 leitos totalmente isolados para caso comece a aumentar os casos, já estão começando a se preparar. Então, a gente acompanha, então, como vai ser o prosseguimento. Tomara que não se espalhe, né? A gente torce por isso, mas agora já começa a chegar as notícias de que já está se espalhando essa nova variante E a gente vírus. já teve aqui no Rio Grande do Sul, registro no fim de semana, cidade de Gramado, se eu não me engano, também já teve um caso, e a mesma informação que a prefeitura do município disse que a pessoa não viajou, morava num sítio, um idoso morava num sítio longe da cidade, e ele não viajou e não teve contato com ninguém que veio de Manaus ou da região norte, né? E aqui em Nonoai nós também temos a informação já do comitê que acompanha lá do município o levantamento dos casos de Covid-19, o município que entrou em bandeira preta na última sexta-feira, né? A prefeita Adriane Perim determinou aí praticamente um lockdown na cidade, fechando todos os estabelecimentos comerciais e tentando diminuir a transição do vírus, que a informação que se tem dos profissionais da saúde é que é um novo vírus e que esse vírus está andando muito mais rápido entre a população da cidade, né? O LACEN, o Laboratório Central, ainda não confirmou essa informação, mas é uma notícia que deve ser divulgada ao longo desta segunda-feira aí, essa variante do novo coronavírus que contamina muito mais pessoas de uma forma muito mais rápida. E é isso que eu ia comentar, né, Leandro? Tá, é muito mais rápido esse novo, ou essa variante, né, em relação ao coronavírus. Por exemplo, em Araraquara,
interior de São Paulo, a prefeitura já decretou então lockdown por causa de 12 novos casos ativos dessa variante, né? Então a gente vê que agora com a aproximação desses feriados que a gente tem agora do Carnaval, né? O pessoal sai, o pessoal tem contato com outras pessoas. Infelizmente a gente sempre reforça sobre isso, mas é inevitável, a gente vai acabar indo no mercado movimentado, num posto movimentado, né? Sem contar nas festas clandestinas que vêm acontecendo, né? Festas com mais de 100, 200 pessoas nos mesmos lugares, nos mesmos estabelecimentos. Os bares aqui em Erechim, a gente viu semana passada que teve toda uma busca, né? Foi sendo notificados os bares que tinham aglomerações, e essa semana aconteceu novamente, né? Daqui a pouco a gente vai falar de novo, aí aconteceu novamente a fiscalização, aí 5 estabelecimentos foram flagrados, né, com aglomerações, né? E esse é o ponto, a gente tem que ter essa consciência de que com essa nova variante que se espalha muito mais rápido, que é os efeitos, acredito, eu não li ainda sobre, mas acredito que devem ser também se manifestar mais rápido no corpo das pessoas. Então é importante a gente sempre falar e reforçar sobre o uso da máscara, o uso do álcool gel e também sobre as aglomerações, né? Que esse é um dos pontos que a gente precisa se cuidar um pouquinho mais. E a necessidade de extrema urgência, tu não falava ali no início do programa, né, que o Eduardo Paes solicitou o cancelamento da vacinação lá no município do Rio de Janeiro por temer não ter a segunda dose para dar para as pessoas, que é uma importância de aumentar a vacinação. É urgente que o governo dê um jeito e aumente a vacinação, né, das pessoas. A gente precisa daquelas doses que foram prometidas, dos 300 milhões de doses que o governo tanto fala, precisa de forma urgente uma campanha de vacinação, porque a situação está cada vez mais complicada, né? A gente acha que quando vai dar aquela diminuída, volta tudo de novo, né? Então, situação bem complicada. 8h48, Tayane. Bom, e agora eu tenho informação aqui que a SEDUC ela já divulgou a lista dos classificados ao Banco de Cadastro Temporário da rede estadual. Então, a informação aqui, a Secretaria de Educação publicou no Diário Oficial do Estado a lista de classificação por pontuação dos candidatos ao Banco de Cadastro Temporário de especialistas da área da educação, servidores e professores. Para o desempate dos candidatos inscritos, será realizado sorteio eletrônico transmitido ao vivo pela página da SEDUC no Facebook e também pelo canal da TV SEDUC Rio Grande do Sul no YouTube. A previsão para a publicação de classificação final no Diário Oficial do Estado é no dia 23 de fevereiro. O candidato que discordar da sua classificação poderá interpor recurso por meio de e-mail endereçado à Coordenadoria Regional de Educação de sua região, usando o requerimento em anexo no edital de inscrição, no prazo de 48 horas, a contar do lançamento do edital de classificação final. Então, fica aí a informação, né, para quem quer saber se foi classificado, se não foi classificado, os funcionários públicos, né, os professores, já está disponível, então, quem foi classificado, né, para informação. Muito bem, céu azul nesse momento da capital da amizade, 8h49. Daqui a pouquinho as informações da previsão do tempo, porque agora a Dani vai trazer mais notícias para a gente. Falar um pouco sobre educação agora, então. A Universidade ministra capacitação online para professores de 20 municípios do Alto Uruguai. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI, ela ministrou uma capacitação para professores municipais de 25 cidades que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL. Então, a URI, além de também de fazer já os seus eventuais programas em relação ao incentivo, né, à capacitação dos professores, realizou dessa forma online a capacitação para os professores aqui da região do Alto Uruguai, da AMAL, né? Então, é um importante avanço também para a área da educação, trazer esse conhecimento, expandir esses horizontes de conhecimento, né, levando também para outros módulos de sala de aula. Verdade. 8h50. O destaque para você aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é um casal de namorados gaúcho que desapareceu durante uma viagem a Florianópolis. Daqui a pouquinho eu falo mais para você. Então, 8h50. Agora nós falamos sobre uma ação que a Patria vem desenvolvendo nos últimos dias, que é sobre a fiscalização de pesca ilegal na região. Então, a informação que nós temos no último sábado, né? Ela fez uma operação e acabou apreendendo redes e também peixes, né? Durante a semana, a Patrulha Ambiental, a Patria da Brigada Militar, realizou a operação de fiscalização contra a pesca ilegal em rios do Alto Uruguai. Entre os pontos fiscalizados estavam a barragem do Rio Passo Fundo e também áreas do Rio Uruguai.
De acordo com as informações, foram encontradas redes apreendidas, que foram apreendidas pelos policiais, já que a pesca com este utensílio nesta época do ano é proibida, devido à piracema, período de reprodução dos peixes. Os animais presos às redes foram soltos e apreendidos. Então, aqui a gente acompanha, né, também essa ação da Patran, que é ilegal agora, nesta época, então, né, a pesca ilegal dos peixes. Então, seguimos acompanhando mais ações da Patran. Olha, um casal de namorados gaúchos desapareceu durante uma viagem a Florianópolis. Familiares procuram por um casal de namorados do Rio Grande do Sul que desapareceu na tarde do último sábado em Florianópolis. Bruna Lix de Oliveira, de 21 anos, e o namorado João Heller, de 20, falaram pela última vez com parentes a caminho da região norte da capital catarinense. Segundo Marcelo dos Santos, que é tio de Bruna, o casal estava há cerca de uma semana em um camping no Campeche, do sul da ilha. Eles teriam desaparecido no caminho para a praia de Canavieiras durante a tarde de sábado. Por volta do 12:30, a jovem avisou aos familiares que estava aproveitando a cidade e queria encontrar a mãe e a irmã e o namorado mais tarde. Um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do casal foi registrado pela 7ª Delegacia de Polícia de Canavieiras na tarde deste domingo. Até o momento, a polícia não tem mais informações e segue investigando e procurando o casal aí de gaúchos que está desaparecido lá em Santa Catarina. Já já a gente fala do esporte para você. Tem a derrota do Grêmio e a vitória do Internacional no Brasileiro. 8h53, Dani. A gente vai falar agora sobre, então, o mundo, né? Olha só, o Biden, o presidente dos Estados Unidos, Biden e líderes do G7 realizarão reunião para discutir respostas à pandemia. O presidente dos Estados Unidos participará de uma reunião virtual do grupo das 7 nações mais ricas do mundo, o G7, na próxima sexta-feira, dia 19, informou a Casa Branca. Ele se juntará a um fórum para líderes dos países membros para discutir planos para derrotar a pandemia do coronavírus, um momento em que o número de mortes segue em alta e a economia global permanece lenta. Então, mais uma das ações aí que o pessoal já está se manifestando em outros países. Quem faz parte do G7, então, são comandadas pelos primeiros ministros britânicos, além dos Estados Unidos, do Reino Unido, França, Japão, Alemanha, Itália e Canadá. Muito bem, olha, são 8h54, vamos falar da previsão do tempo para você que está nos acompanhando. Céu azul neste momento. Tayane do Carmo, olha, fim de semana tem uma imagem aí do Alan Dias nas redes sociais mostrando a chuva chegando, o temporal chegando na região, mas ele passou meio de lado, não chegou bem aqui. Como é que vai ficar o clima nessa segunda-feira? Sim, exatamente. Até nós acompanhamos algumas pancadas ontem, né, de chuva assim rápida, isolada. E nesta segunda-feira a previsão é de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 13 graus, a máxima de 27. E ainda também pode chover um pouquinho, não muito aqui em Erechim e região, cerca de 6 milímetros. E essa chuva, geralmente, né, como nós estamos acompanhando nos últimos dias, ela sempre vem à tarde, né? Início da tarde ou no meio da tarde, geralmente. Então, vamos aguardar. Durante a semana também, Leandro e Dani, a previsão é que fique o tempo firme, principalmente amanhã. Amanhã nós não temos previsão de chuva, na quarta também não. E agora a gente já começa a sentir também as temperaturas um pouco mais elevadas, né? Normal do verão nessa época do ano. Então, vamos seguindo, acompanhando. Muito bem, vamos falar de esporte para você que está ligado com a gente. Olha, no Brasileirão, o Inter venceu o Vasco e pode ser campeão no próximo domingo. Quem estava com saudade da grande final do Campeonato Brasileiro poderá reviver no próximo domingo entre o jogo entre Internacional e Flamengo. As duas equipes disputarão em um jogo praticamente de mata-mata e definirão quem será o campeão brasileiro de 2020. Olha, o Inter teve aí os maiores problemas do fim de semana, mas conseguiu vencer o Vasco no estádio São Januário na tarde do domingo e permanecer na liderança do Brasileiro. Com a vitória, o Colorado chegou a 69 pontos, um a mais que o Flamengo, que está com 68 pontos. No próximo domingo, o Flamengo aí joga contra o Flamengo lá no Maracanã, hein? O time carioca venceu o Corinthians na rodada e está com 68 pontos. Em caso de vitória dos flamenguistas ou empate, a decisão ficará para a última rodada, quando o Inter enfrenta o Corinthians no Beira-Rio e a equipe do Rio encara o São Paulo no Morumbi. Mas se o Inter vencer, já pode levantar a taça de campeão, porque daí não tem mais
para o Flamengo. Olha, já a situação do Grêmio é focar na Copa do Brasil, viu? Olha, na noite deste domingo, o Grêmio foi derrotado. Jogando na Arena, o Tricolor saiu na frente, mas permitiu a virada para o São Paulo em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Superado pelo placar de 2-1, o Grêmio permanece na 7ª posição com 56 pontos e ainda busca uma vaga no grupo G4 da Libertadores, né? Caso aí não vença o Palmeiras na final da Copa do Brasil, né? Precisa de estar no G4 para entrar na fase já de grupos, né? Não entrar naquela pré-Libertadores, na fase de mata-mata aí, o que para muitos treinadores é muito cansativo, né? Já que as equipes precisam viajar aí quatro jogos a mais, se eu não me engano, do que as que já estão na fase final. 8h57, Dani, você traz que destaque pra gente agora? A Thay comentava agora há pouco sobre a questão das pescas ilegais, né? Então a gente traz uma notícia que vem lá do Mato Grosso do Sul e que também causa até um pouco de preocupação em relação ao nosso meio ambiente. Peixes agonizam com fenômeno de coada que atinge rios do Pantanal do Mato Grosso. Segundo a Imasul, por meio de um levantamento, cerca de 46 espécies já foram afetadas por fenômeno no rio Mirambá, em Corumbá. Animais ficam sem oxigênios e podem morrer. Então, essa notícia ela está no portal do G1, né, desse final de semana, e esse fenômeno ele acontece nos primeiros meses do ano, dos anos, né, e os especialistas apontam que quando a água da cara dos rios entra na planície, processos de oxidação nesta matéria orgânica deixam as águas com pouco oxigênio dissolvido, ou mesmo sem oxigênio, além de elevar os níveis de concentração de gás carbônico na água, o que então acaba ocorrendo a morte dessas espécies dos rios, né? Muito triste aí, coitadinho dos peixinhos, né? Situação precária cada vez mais na Amazônia. Tayane, você tem mais destaques pra gente? 8h58. Sim, tenho sim. Antes de eu falar desse destaque, vamos dar um oizinho para quem está nos acompanhando. Nós temos aqui a Maria Adelaide Ferrens, sempre ligada com a gente. Bom dia, Maria. Temos também a Lady Kronbauer, bom dia, está dizendo bom dia aqui. E também o Nadir Isoton. Bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui no Café Bom Dia. Agora eu falo sobre uma notícia sobre economia. O governo envia projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis. A medida busca estabelecer alíquotas uniformes. Na prática, a medida, se aprovada, como quer o governo federal, altera a forma de cobrança do ICMS, que é um imposto estadual. A proposta, ela, na prática, torna o ICMS invariável por causa do preço do combustível ou de mudanças do câmbio. Segundo o projeto, qualquer aumento no valor do tributo só entrará em vigor 90 dias depois de anunciado, de modo a dar mais previsibilidade ao setor. O projeto determina que cada estado e o Distrito Federal aprovem uma lei estadual instituindo a nova forma de cobrança 90 dias após a aprovação da Lei Federal Complementar. Atualmente, o ICMS sobre combustíveis, cujas alíquotas variam de 12% a 35%, dependendo do estado, é cobrado a partir do preço médio do litro do combustível vendido na bomba. E, por isso, seu custo costuma ser repassado ao consumidor final no preço do produto. De acordo com a Petrobras, 14% do preço final do diesel, que é o combustível usado no transporte de carga, representa o custo do ICMS. Outros 9% desse custo não formados por impostos federais, como o PIS/COFINS e a CID, e a CID atualmente zerada no caso do diesel. Já a fatia que fica com a Petrobras representa cerca de 47% do preço final do diesel. Na composição da gasolina, cerca de 29% é a realização da Petrobras e os impostos federais e estaduais representam cerca de 44% do preço final do litro. Se a proposta for aprovada na versão apresentada pelo governo, os contribuintes do ICMS sobre combustíveis serão os produtores ou importadores de combustíveis e lubrificantes. De acordo com o projeto de lei, a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis será a unidade de medida adotada na operação multiplicada pela quantidade de unidades objeto da operação. Além do diesel e da gasolina, o projeto de lei complementar do Executivo Federal prevê que a nova fórmula de cálculo do ICMS deverá ser aplicada também para o álcool combustíveis.
para o álcool combustível, querosenes, combustíveis, óleos, enfim, vários variantes aqui. Então, esperamos para ver se realmente isso vai ser aprovado, né? Uma mudança na forma de calcular os impostos ali em relação ao preço do combustível, né? A gente segue acompanhando também porque semana passada e na outra a gente já vem acompanhando a situação que está aumentando, né? Pode aumentar, já está aumentando aqui na nossa região, já aumentou também em vários estados, cidades, o preço do combustível. A gente segue acompanhando para trazer a informação completa para você. Muito bem, são 9h01 e nós já estamos chegando ao final do Café Bom Dia na manhã desta segunda-feira. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, nós retornamos com mais informações. Você pode acompanhar o programa em podcast daqui a pouquinho lá no nosso YouTube, também nas redes sociais do Bom Dia. Mandar um abraço para a Zelinda Dalla Rosa, ligada com a gente, e a Jandira da Silva, pessoal que participou também ao longo do nosso programa. Olha, um ótimo feriado para você. Às 10h30 da manhã tem o Natan Breitenbach com o Minuto Bom Dia e ao meio-dia eu te encontro com o Bom Dia Notícias. Um bom dia para você, uma boa semana, Dani. Bom dia para você, Leandro. Bom dia para você, tá? E para o pessoal que está nos assistindo. E a gente encontra vocês, então, amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo feriado para quem estiver fazendo feriado. E caso saiam, lembre-se, máscara e álcool gel. Tudo bem. Bom dia para você, boa semana, Tayane. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. E a você de casa também que nos acompanhou. Uma excelente semana, um bom início de semana. E nos vemos amanhã, a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia.